Eu vou servir de moderador daquilo que será uma conversa, inicialmente entre o Miguel e a Marina, e depois que abriremos a audiência. E o tema que nós vamos tratar aqui hoje é a União Europeia, novas equipes e velhas políticas, sendo que, de facto, nesta segunda metade de 2019, todas as instituições da União Europeia alteraram a sua composição. O novo Parlamento Europeu, que é presidido pelo David Sassoli, que é um italiano de centro-esquerda, tem uma maior representatividade do que tinha o anterior Parlamento Europeu, uma vez que o PPE e o Partido Socialista Europeu já não fazem sozinhos maioria, têm que trabalhar com os liberais, pelo menos. Houve um aumento da representatividade dos verdes, houve também um aumento da representatividade dos nacionalistas e há, portanto, uma nova dinâmica que depois se traduziu na constituição das outras equipes e das outras instituições. O novo Presidente do Conselho Europeu, ex-Primeiro-Ministro belga, Charles Michel, vem da área do centro político. A nova Comissão Europeia, presidida pela alemã Ursula von der Leyen, tem uma maior paridade, ela própria vem do centro-direita e que está no seu processo de formação. Houve 3 candidatos a comissários que foram chumbados pelo Parlamento Europeu, 2 dos quais já foram, os seus substitutos já foram confirmados, mas surgiu hoje a questão de um processo jurídico para pedir ou incentivar o governo britânico a nomear um comissário, portanto não sabemos exatamente quando é que haverá uma nova Comissão Europeia em funções. O novo representante da política externa e de segurança, o espanhol José Borrell, que vem do centro-esquerda, e a nova governadora do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, francesa, que vem do centro-direita. Portanto, todas as instituições têm novas lideranças, há uma maior representatividade do espectro político do conjunto das instituições europeias, que reflete um bocadinho o resultado que foi atingido nas eleições para o Parlamento Europeu. E há, portanto, aqui um fio condutor, se quisermos, entre a vontade expressa dos cidadãos europeus e depois a constituição das instituições que se seguem. Nós vamos procurar falar principalmente de 4 temas, ou 4 desafios, que é os desafios internos da União Europeia, o impacto crescente das desigualdades na legitimidade percebida das instituições nacionais e das instituições europeias, o desafio ao modelo social europeu, o combate às causas e consequências das alterações climáticas ou o modelo de governança das próprias instituições, por exemplo, mas também os desafios externos, com 3 grandes modelos que se confrontam hoje em dia na política externa mundial, o modelo europeu multidisciplinar e baseado no direito, na negociação e no Conselho de Estados e numa cooperação internacional, um modelo que hoje em dia tem sido mais liderado pelos Estados Unidos, que se baseia em relações bilaterais de interesses, construindo assim um novo modelo internacional, ou um modelo que tem sido mais liderado pela China, em que faz a descolagem entre o crescimento económico e o desenvolvimento de sistemas políticos democráticos. Depois há também a questão sobre qual é o objetivo e qual é a função e qual é a nova ideia da Europa. Nós tivemos em 45 uma ideia de paz, que depois foi acrescentada em 89 por uma ideia de liberdade, e a pergunta qual é a nova ideia que a Europa terá sobre si própria e o seu papel no mundo e para os Estados-membros e para os seus cidadãos agora no século XXI. E gostava de rematar esta conversa pensando também um bocadinho sobre Portugal, a Europa e o mundo e onde é que nós nos posicionamos sobre isto tudo. Para nos ajudar a chegar a algumas conclusões, ou pelo menos a levantar algumas pistas de reflexão, nós temos à minha direita a Marina Costa Lobo, que
que é doutorada em Ciência Política pela Universidade de Oxford, é a investigadora principal do Instituto de Ciências Sociais, onde desenvolve trabalhos na área das instituições e comportamentos políticos dos portugueses em perspectiva comparada, e é vice-presidente do Clube de Lisboa. Atualmente coordena o estudo de comportamentos eleitorais dos portugueses e é membro do Planning Committee de Comparative Studies of Electoral Systems. E é igualmente coordenadora do Observatório da Qualidade da Democracia do Instituto de Ciências Sociais. E ganhou, em 2016, o maior financiamento comunitário para estudos políticos e de ciência política alguma vez recebido cá em Portugal. Do meu lado esquerdo temos o Miguel Pérez Maduro, que é diretor da School of Transnational Governance do Instituto Europeu de Florença, onde se doutorou. Foi professor no Robert Schuman Center for Advanced Studies, co-diretor da Academia Internacional de Direito de Comércio de Macau. Foi o primeiro diretor do Global Governance Program e Fulbright Scholar na Harvard Law School e tem ensinado e investigado em Yale, no College de Europa, nas Universidades Católica e Nova de Lisboa, na London School of Economics, no Centro de Estudos Constitucionais de Madrid e na Universidade de Chicago. Fora da sua vida académica, foi Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Advogado-Geral do Tribunal de Justiça da União Europeia, membro do European Council for Foreign Relations, do European Council of the World Economic Forum and the European Commission High-Level Group on Media Pluralism and Media Freedom e presidiu também ao Governance and Review Committee da FIFA, que deve ter sido talvez o mais difícil deles todos, de todas as missões, deve ter sido a mais complicada. E foi condecorado pelo Sr. Presidente da República com a Ordem de Santiago e Espada e recebeu o prémio Gulbenkian de Ciências. Eu gostava que nós tivéssemos um diálogo entre a Marina e o Miguel e depois tivéssemos um diálogo entre a Marina, o Miguel e a assistência e começaria talvez por ti, Marina, para nos começar a guiar neste caminho que nos propomos. Muito obrigada ao Bernardo pela sua apresentação e pela introdução ao tema. É um gosto para mim estar aqui hoje convosco nesta Lisbon Talk em torno destas questões europeias, novos líderes, velhas políticas. Tinha sido uma ambição minha, de facto, realizar um Lisbon Talk sobre a União Europeia com o Miguel e aqui estamos nós. Portanto, o que é que eu gostaria de dizer? Que para abordarmos esta questão dos novos líderes e centrando na sua importância, porque é que eles são importantes agora, acho que vale a pena realçar o contexto em que estes líderes tomam posse. E ainda há poucos dias o presidente francês Emmanuel Macron disse que a Europa estava perante um precipício. E o Economist diz que é uma visão praticamente apocalíptica. Porquê? Por pelo menos duas razões. Em primeiro lugar, porque o enquadramento internacional onde se move a União Europeia mudou substancialmente e para pior. Já vou explicar porquê. E em segundo lugar, porque a própria Europa internamente tem vivido grandes crises, algumas das quais Portugal conhece muito bem. Estas crises continuam latentes e são precisas lideranças fortes para fazer face a estas crises que existem na Europa. Portanto, os desafios são externos e internos e pensa-se, é necessário que haja líderes europeus em frente das instituições europeias para fazer face a esses desafios. Pegando primeiro na questão do enquadramento internacional. Eu depois já vou dizer porque é que eu acho que se calhar não são bem esses líderes que vão fazer face aos desafios europeus, são mais os líderes nacionais, mas essa será uma segunda parte daquilo que eu gostaria de dizer. Portanto, de facto, 2019 marca os 30 anos da queda do Muro de Berlim e esse foi o momento auge do modelo democrático liberal, da hegemonia americana no mundo e do multilateralismo. E a União Europeia foi prosperando à sombra dessa Pax americana. E, de facto, é um projeto de enorme sucesso que permitiu ao nosso continente encontrar-se mais unido, mais próspero e em paz nos últimos 60 anos. Hoje em dia é impensável pensar numa guerra entre franceses e alemães e a isso devemos à União Europeia. A Europa continua a ser o continente com o melhor PIB per capita, melhor Estado Social e melhor Estado Social do mundo e também o mais democrático.
Nada disto teria sido possível sem a União Europeia. Mas esse próprio desenvolvimento da União Europeia foi feito com a proteção benigna providenciada pelos Estados Unidos da América, seja através do escudo protetor da NATO, seja através do apoio inequívoco que deu ao projeto europeu. Ora, o que acontece é que este guarda-chuva americano encontra-se em franca degradação hoje. Não é por acaso que Macron também anunciou, nessa mesma entrevista que deu ao Economist, que a NATO estava em morte cerebral. Este presidente americano tem demonstrado um enorme desprezo pelo multilateralismo, tem demonstrado desprezo pela forma como a NATO está organizada e exigido, e talvez com alguma razão, um contributo muito mais forte por parte dos europeus. Tem sido bastante constante no seu encorajamento do Brexit, algo que seria impensável para presidentes anteriores. E tem mostrado uma grande indiferença perante situações que ocorrem nas fronteiras da União Europeia, por exemplo, no Médio Oriente, que prejudicam diretamente os interesses europeus. Agora, eu também acho que esta ideia, de que não queria que ficassem com a ideia que eu acho que o problema é o Donald Trump, porque se nós olharmos para o Barack Obama, também vemos que já com Obama tinha havido uma reorientação dos Estados Unidos em direção aos interesses no Pacífico e um afastamento da sua presença mais intensa e mais forte na União Europeia. Tem a ver com a grande preocupação que eles têm em relação ao crescimento e à emergência da China como potência alternativa e este mundo bipolar, e portanto isto vai continuar, mesmo que o Donald Trump não seja reeleito. Esse é o primeiro grande desafio que é colocado às lideranças em 2019 da União Europeia. O segundo grande desafio tem a ver com as crises internas que ocorreram na última década. Nós sabemos que 2019 também marca 10 anos que passaram do início da crise da zona euro. Entretanto, também houve a crise dos refugiados e o Brexit. Estas são crises muito sérias, internas, que vieram a pôr em causa a própria natureza da União Europeia. O Brexit, de maneiras diferentes. O Brexit foi um ataque, continua a ser, à integridade da própria União Europeia e à sua capacidade de atração. A crise da zona euro vem questionar a ideia de que pertencer à União Europeia equivale à prosperidade, que era uma ideia muito forte. E a crise da zona euro vem pô-la em causa. E a crise dos refugiados põe em causa a ideia de que a União Europeia é uma comunidade de cidadãos e não uma comunidade identitária. E, portanto, estas crises vieram expor profundas fraturas entre países do norte e do sul da Europa, entre a Europa Ocidental e de Leste, e foi abrindo fraturas também eleitorais dentro de cada país que minaram os partidos mainstream que tradicionalmente apoiaram e apoiam a União Europeia nas várias instituições. Portanto, estes são os contextos internacionais e nacionais que fazem com que olhar para as lideranças europeias hoje, em 2019, seja extremamente importante. E o que é que eu gostaria de fazer agora? Olhar um bocadinho para a Comissão Europeia e dizer porque é que eu acho que aquilo que está a acontecer do ponto de vista da formação da Comissão Europeia não é propriamente muito animador para a resolução destas crises identificadas. Por um lado, em primeiro lugar, em relação ao modo como a Comissão Europeia, agora pegando na Comissão Europeia, o Bernardo disse muito bem que houve aqui vários cargos que foram nomeados, a Comissão é muito importante e, portanto, eu vou pegar nessa primeira instituição. Tem iniciativa legislativa e, portanto, é um motor central supranacional da integração europeia. O modo como a Comissão Europeia foi escolhida, para mim, foi um enorme desapontamento, foi uma enorme desilusão. Porque esta Comissão Europeia devia ter emergido de um processo de Spitzenkandidat, que é um nome terrível, mas cuja ideia é bastante interessante, que era a de que o Presidente da Comissão Europeia devia ser indicado à partida no processo eleitoral para o Parlamento Europeu e ser o nomeado
do grupo parlamentar mais votado. E, de facto, isto foi feito em preparação das eleições de 2019, mas o que aconteceu foi que, por variedíssimas razões, este processo acabou sendo posto de lado e foram os líderes em negociações intergovernamentais que decidiram nomear a comissária von der Leyen por variedíssimas razões. O Weber era considerado um candidato fraco, Macron não estava satisfeito que a negociação fosse feita entre os líderes do PPE e dos sociais-democratas, não se via refletido nesse processo, acabou por combatê-lo, mas tudo isto parece-me que é uma derrota para a ideia de que os cidadãos devem ver as suas opções a nível das eleições europeias mais valorizadas nos órgãos supranacionais que tomam decisões cada vez mais importantes para a vida dos europeus. Portanto, isso para mim penso que é um sinal bastante negativo para o grau de democraticidade na União Europeia. E depois, outro sinal negativo, agora tem a ver com a Comissão, mas também com o Parlamento Europeu, o abandono da ideia das listas transnacionais. Também me pareceu negativo que se tenha abandonado esta ideia com a saída dos eurodeputados britânicos. Pensava-se que poderíamos ter, pela primeira vez, listas transnacionais que iriam não valorizar a pertença nacional de cada eurodeputado, mas ideias que surgissem e que unissem os europeus e que os politizassem para questões europeias, de uma forma mais reforçada, e isso também foi abandonado, a meu ver, mal. Depois, portanto, isto do ponto de vista do modo de escolha da Comissão, antes ainda de chegarmos àquilo que foi feito. Portanto, a mim não me parece muito entusiasmante, e as pessoas dizem é ótimo porque esta comissão é paritária, etc. Mas do ponto de vista daquilo que se tem pensado como importante para a democratização da União Europeia, tendo em conta os grandes poderes políticos que a União Europeia tinha sido muito importante democratizar esta seleção da Comissão Europeia e ter feito o caminho de consolidação do Spitzenkandidat e também avançar nas listas transnacionais. Não aconteceu. Do ponto de vista da Comissão, da sua composição, vemos que aumentaram o número de vice-presidentes executivos e outros vice-presidentes, portanto há aqui alguma certa fragmentação que não sinaliza, eventualmente, que sinaliza também alguma fraqueza por ter que distribuir tantas pastas e dar-lhes tanta suposta importância. E outro sinal da fraqueza foi, como o Bernardo também já disse, o facto de três dos comissários terem sido rejeitados pelo Parlamento, também ele bastante mais fragmentado, que já se adivinhava que a relação entre Parlamento e Comissão se viesse a tornar mais difícil, e imediatamente isso aconteceu. Em terceiro lugar, ainda em relação à composição da Comissão, e talvez um sinal um bocadinho preocupante para Portugal, os 3 vice-presidentes executivos são holandês, letão e da Dinamarca. 3 países fazem parte desta Liga Hanseática, esta nova Liga Liberal e relativamente eurocética, que tem vindo a tentar, que está-se a organizar para, de certa forma, ser um polo de substituição do Reino Unido numa nova União Europeia um pouco mais eurocética e bastante mais liberal. E, portanto, o facto desses 3 países estarem representados nas vice-presidências executivas também é um sinal, digo eu, de alguma cautela em relação àquilo que vai ser possível fazer nesta comissão. Depois, em relação às políticas que foram anunciadas por esta comissão, que eu acho que são bastante interessantes. São bastante interessantes e também são referidas por Macron nesta entrevista que ele dá, e elas são 3, eles têm como foco, portanto, 3 objetivos principais. 1, os desafios geopolíticos. 2, a crise ambiental, as mudanças climáticas e a crise climática.
E, em terceiro lugar, as questões de soberania tecnológica. São 3 questões fundamentais para o futuro da Europa na ONU que parecem muito interessantes. A questão dos desafios geopolíticos já referi, tem a ver com a mudança na política externa dos Estados Unidos e com a emergência da China. A questão dos desafios climáticos é muito interessante do ponto de vista dos cidadãos, porque nós vemos em muitos inquéritos que esta é de facto uma preocupação crescente e pode ser uma forma de religar os cidadãos à Europa e, portanto, parece-me que é uma agenda muito interessante e que é naturalmente transnacional, mas, portanto, parece muito bem. E a questão da soberania tecnológica é interessante, será bastante difícil, tendo em conta que a Europa tem muito poucos gigantes tecnológicos, eles encontram-se tanto nos Estados Unidos como na China, mas é sem dúvida um desafio que a Europa que interessa travar. O que é que a mim me custa, enquanto portuguesa, não dizendo que estas políticas são extremamente, não deixando de mencionar que estas políticas são extremamente interessantes e importantes, é a ausência da reforma da zona euro. Portanto, isto parece-me um bocado capital e muito revelador o facto desta nova Comissão anunciar estas políticas, são políticas de futuro e são políticas importantes, mas não refere nada em relação que eu tenha visto do ponto de vista de bandeiras, não se apresenta a reforma da zona euro. E o euro é a política mais importante, do ponto de vista para a coesão e a consolidação da União Europeia. E se nós olharmos, eu agora ia passar a palavra ao Miguel, mas deixem-me só terminar, porque é para ilustrar aquilo que eu estava a tentar dizer. Eu sigo até bastante de perto o que tem sido a crise da zona euro e a forma como ela tem sido resolvida ou não, e a forma como os cidadãos olham para essas decisões. E o que é que nós vemos? Vemos que ao longo dos últimos anos, as mudanças pequenas, tímidas, mas positivas mudanças que foram sendo feitas, seja a nível do orçamento europeu, que é muito pouco, agora há uma proposta para uma união bancária, também ela bastante tímida, todas elas emergem da Alemanha em ligação, portanto, em coordenação com a França. Esta liderança para a resolução daquela que é a política mais fundamental da Europa não vem das entidades supranacionais, por muito boa vontade que elas tenham. É evidente que Draghi foi absolutamente fundamental para, quando ele disse farei o que for preciso, do ponto de vista do quantitative easing, foi absolutamente central, mas foi central para manter o status quo, para haver reformas verdadeiras da zona euro, que aumente a convergência entre os países, que aumente a coesão, que aumente a solidariedade. O interlocutor central continua a ser a Alemanha. Eu também segui bastante e com bastante entusiasmo o presidente Macron, que aparece na cena europeia com uma agenda muito forte de reforma da zona euro e anunciou-a logo na Sorbonne no seu discurso em 2017 e aquilo que nós vemos é que agora nesta entrevista do Economist ele continua a insistir, mas quer dizer, já pôs isso um bocadinho de lado e agora fala nas bandeiras da Comissão Europeia. Isto o que é que significa? Significa que estes últimos anos de crise da União Europeia, a sua dinâmica tornou-se mais intergovernamental. A Alemanha sobressai como o poder dominante dentro dessas negociações e a própria Alemanha tem um governo que está enfraquecido, é o 4º governo da Sra. Merkel com o SPD. O SPD é um partido que está em enorme erosão, está neste momento nas sondagens em 4º lugar atrás da CDU, naturalmente, também está atrás da AfD e dos Verdes, portanto está em risco de ser substituído pelos Verdes no panorama do sistema partidário alemão, e são eles, este Olaf Scholz, que propõe a União Bancária. Ele é o Ministro das Finanças alemão deste partido extremamente enfraquecido, com uma Merkel de saída. Portanto, chegamos ao ponto em que temos que olhar para as democracias nacionais, e não todas, sobretudo a alemã e também a francesa, para nós percebermos que motor é que pode haver nesta Europa nos próximos tempos. E, sem querer ser muito pessimista, penso que, apesar destas boas novidades que vêm do ponto de vista das políticas públicas da Comissão Europeia e outros sinais positivos, por exemplo, com a Christine Lagarde no Banco Central Europeu,
os essenciais, que são os países mais importantes, e nomeadamente a Alemanha e a França, denotam grandes fragilidades do ponto de vista dos seus governos, que sugerem que não vai haver nenhuma mudança drástica para melhor e que, pelo contrário, podemos encontrar sistemáticos bloqueios que levem a grande falta de inovação institucional e económica e social que são necessárias na Europa. Para já, diria isto. Obrigada. Em primeiro lugar, obrigado. Eu concordo com grande parte, se não quase tudo, que a Marina disse. Vou procurar seguir um bocadinho a mesma ordem, acho que facilita às pessoas, e introduzir algumas nuances. Primeiro, a questão do enquadramento internacional. Também estou de acordo que algumas das preocupações que nós devemos ter na Europa, em particular relativamente à relação com os Estados Unidos da América, já precedem Donald Trump, já eram visíveis com Obama, que tinha tornado claro que a Europa não era a sua preferência. É dessa altura que se fala da reorientação norte-americana para o Pacífico. Agora, eu acho que há uma diferença mesmo assim substancial em algumas matérias. Eu acho que Trump não é apenas uma questão de reorientação estratégica dos Estados Unidos da América, é uma questão de mudança dos princípios fundadores da política internacional norte-americana. E que é a política internacional em que se tem apoiado o próprio projeto de construção de Coreia, que eu identificaria 3 aspectos fundamentais. Multilateralismo, comércio livre, NATO. Nestes 3 aspectos, é fortemente contrário a eles. É um presidente que poderíamos presumir de direita, muito próxima da agenda tradicional da esquerda europeia. Ou seja, ele é contra o comércio livre, não frontalmente, e já mitigou essa posição, mas claramente não favorece a NATO, tem dificultado o papel da NATO, e é o que leva a afirmações como essa de Macron, também ela própria não útil, porque ao fazê-lo ele próprio está a desvalorizar e a abrir caminho a esse enfraquecimento da NATO. E terceiro aspecto que me parece muito importante é uma transformação na política internacional, eu já escrevi sobre isto, de uma lógica multilateral para uma lógica que eu defino como transacional. Ou seja, o Trump realmente trata a política internacional como qualquer negócio dele, como uma negociação permanente. Tu ofereces 500, eu ofereço 300. Ora, isto é uma lógica de política internacional que até lhe pode trazer, e tem trazido, se nós medirmos bem, alguns sucessos para efeito de política interna imediata. Ele consegue algumas vitórias, melhorar, mesmo por pouco que seja, alguns acordos, ter uma aparência de um acordo com a Coreia do Norte, e tudo dentro dessa lógica. Agora, do ponto de vista da política internacional, e em particular do ponto de vista dos interesses dos Estados que não têm uma escala equivalente aos Estados Unidos da América, isto é extraordinariamente negativo. Porque quer a médio e longo prazo, qualquer relação que não assente num princípio de confiança, como uma lógica transacional permanente, não promove, pelo contrário, mina. A médio e longo prazo dificulta e coloca em causa a capacidade de uma ordem internacional eficaz. E em segundo lugar, numa lógica transacional da política internacional, a escala conta e conta muito. É uma coisa interessante que alguns dos populistas europeus procuram imitar essa lógica do Trump. Mas eu costumo dizer, por exemplo, a Itália, que ter essa lógica na política internacional é possível quando se é os Estados Unidos da América. Quando se é a Itália, não se tem o mesmo peso negocial que têm os americanos. E, portanto, é muito menos eficaz. Para países de pequena e média dimensão, e qualquer país europeu, eu diria incluindo a Alemanha, no contexto global, são países de pequena e média dimensão, sobretudo a partir do momento em que as economias dos países emergentes estão a crescer e, portanto, para além da questão demográfica, mesmo o peso e a importância económica dos países europeus mais fortes tenderá a diminuir progressivamente, isso não é positivo.
E, portanto, este enfraquecimento desta estrutura da ordem internacional clássica dificulta muito o funcionamento da União Europeia. Por outro lado, é um aspecto que pode reforçar do ponto de vista interno, ou seja, dentro da União Europeia, entre os Estados-membros da União Europeia, a valorização do próprio processo de integração europeia. Porque pode vir a demonstrar a importância de ganhar escala através da relação com os outros Estados. Os países bálticos, acho que hoje começam a valorizar muito mais a União Europeia, num contexto em que a ameaça russa, para eles, é a ameaça principal. Está. É uma das dificuldades que nós temos na Europa, é que aquilo que nós cá achamos que é o grande tema europeu, noutros países é totalmente diferente. Se forem aos países bálticos, a grande ameaça, o grande desafio, o grande tema, a prioridade para a Europa é lidar com a Rússia. Cá é o euro, eles nem sequer pensam no euro. Aliás, é interessante que o European Council of Foreign Relations fez agora um relatório recente sobre as prioridades dos cidadãos europeus para a próxima agenda, próximo ciclo político da União Europeia, e entre essas prioridades não está o euro. Eles não terminam o euro, a reforma do euro, que é uma coisa, eu achei aquilo surpreendente. Está a questão económica, mas não está a reforma do euro, que para nós é o tema e continua a ser o tema mais importante. Ou seja, nós temos neste momento um contexto internacional que dificulta muito mais o papel da União Europeia, mas ao mesmo tempo também é suscetível de o valorizar. Se os cidadãos europeus perceberem que a União Europeia é o instrumento através do qual nós podemos ganhar escala para ter um papel mais eficaz nesta nova ordem internacional em que a escala realmente conta e conta muito. Em relação às questões internas, eu estou de acordo boa parte dessas prioridades políticas. Eu também estou de acordo, mas sou português, que o euro e a reforma do euro continua a ser uma prioridade, e também estou de acordo que não tem existido praticamente nenhum desenvolvimentos significativos. A minha única esperança de que indiretamente se possa chegar a desenvolvimentos significativos em matéria de reforma do euro, e aliás tenho um op-ed que vai sair, um artigo de opinião que vai sair em breve com o ex-comissário europeu László Andor e com o ex-ministro das Finanças grego Papa Constantinou, em que nós defendemos que as duas formas de conseguir reformar o euro é por via indireta. É associando a reforma do euro ao pacote do Green Deal, portanto, à questão precisamente das alterações climáticas enquanto prioridade política da próxima Comissão Europeia, e a segunda questão que nós defendemos que pode ser instrumental é através da reforma dos recursos próprios. Me parece, aliás, a única forma de libertar a União deste debate soma zero que, aliás, estamos a ver, já está a acontecer em matéria de próximo ciclo financeiro multianual da União Europeia. Mas mesmo esta estratégia que nós defendemos, se me pedirem para pôr toda a minha pequena fortuna, que é pouca, não chamaria fortuna, mas as minhas poupanças em apostar nisso, eu não ponho. Portanto, serei bastante cuidadoso. Não estou muito otimista quanto às possibilidades de reforma do euro. Há a questão das migrações, que surpreendentemente continua a ser uma questão política prioritária, aos olhos dos cidadãos aparece, penso que em segundo lugar, mas curiosamente, de facto, não é. Para terem uma ideia, neste último, até ao longo deste ano, chegaram às costas marítimas da Europa 7.000 imigrantes ou refugiados, não sabemos, nos casos serão uns, noutros casos serão outros, 7.000 pessoas, por comparação com aproximadamente 1 milhão quando tivemos realmente um desafio. Mas é curioso como isso não tem tido um reflexo no discurso político e na percepção dos cidadãos, porque, infelizmente, vários partidos populistas continuam a explorar esse medo e, portanto, a amplificar e a dar esta ideia de que há uma espécie de invasão da Europa por parte de uma vaga de imigração que, neste momento,
não tem qualquer correspondência com os números reais. Mas continua a ser um tema e seguramente será um tema que estruturará a política. Penso que a China e a Rússia serão temas fundamentais para a Europa. A China, eu acho que nós temos uma grande ambiguidade sobre a forma de lidar com ela na Europa. Por um lado, há uma tendência e uma tentação para explorar as dificuldades na relação entre a China e os Estados Unidos da América e, portanto, fazer uma espécie de parceria estratégica com a China. E a China, ela própria, explorando essa tentação, está a tentar fazer isso, não diretamente com a União Europeia como um todo, mas individualmente com alguns Estados europeus. Mas é muito arriscado fazer isso com um Estado que neste momento, devo dizer, me preocupa muito mais do que preocupava antes, porque a China comprovou uma tese que o Lawrence Lessig fez no início da Revolução Digital, que era um pequeno livro não era tão pequeno como isso, mas era um livro na altura completamente contracorrente, quando surgiu a internet, foi mesmo na altura que surgiu a internet, toda a gente via a internet, provavelmente lembram-se disso, como o principal instrumento de democratização. Liberdade de expressão, um espaço onde se podia falar. E o Lawrence Lessig dizia basicamente que a internet funcionava com base numa arquitetura e num código. E quem controlasse esse código podia controlar tudo aquilo que lá se passava e lá circulava. E, portanto, a internet podia facilmente, dependendo de quem controlasse esse código, transformar-se no maior instrumento de opressão e controle, e não de democracia. E eu devo dizer, assim, a China está a demonstrar isso mesmo. Eu vou à China com alguma regularidade, e já não é a China proveniente da filosofia da reforma introduzida pelo Deng Xiaoping, é uma China com um comportamento autoritário muito mais forte do que era o passado. Isso explica também parte do que se está a passar, por exemplo, em Hong Kong, porque até há alguns anos a ideia era de que Hong Kong e Macau é irrelevante, Macau não, também está, e por exemplo há casos que não se falam cá em Portugal, mas que já aconteceram em Macau preocupantes, mas Macau o controle é muito mais fácil porque é muito pequeno. Hong Kong, a sociedade civil é muito mais forte, mas basicamente esta contestação que vemos em Hong Kong tem a ver com uma percepção por parte dos cidadãos de Hong Kong de que aquilo que era a perspectiva do governo chinês e digamos foi a narrativa política durante muito tempo foi vendida, que era de um Estado de dois sistemas, que iriam testar, digamos, uma abertura democrática progressiva em Hong Kong e Macau, que depois poderia ser alargada à China. Agora o entendimento é exatamente o contrário. O receio é que, crescentemente, o modelo da mainland, do continente chinês, está a ser imposto e vai ser imposto a Hong Kong e Macau, e isso explica, em conjunto com os problemas económicos no território de Hong Kong, boa parte dessa rejeição. E, portanto, isto para dizer que eu acho que nós temos de ter, isto explica também boa parte da ambiguidade europeia nesta matéria, que levou, aliás, a que a União Europeia quer proclama a necessidade de fazer parcerias com a China, quer ao mesmo tempo identifique a China como um competidor, um concorrente estratégico, e, portanto, como uma possível ameaça à União Europeia. A Rússia também tem, do meu ponto de vista, tem de estar prioritária em tempo, porque a questão da rule of law e da democracia é, para mim, uma das agendas principais deste ciclo político. A deterioração do Estado de Direito e da democracia em vários Estados dentro da União Europeia. Infelizmente, é um processo que continua e que parece não ser facilmente reversível. Fazendo a transição disso para a questão da Comissão Europeia que a Marina mencionou. Primeiro ponto, totalmente de acordo na crítica ao abandono do processo do Spitzenkandidat. Eu acho que era muito importante. Acho que a União Europeia, para se legitimar, necessita de política europeia. De política à escala europeia. Se nós não dermos aos cidadãos europeus a percepção, uma escolha entre diferentes alternativas políticas na Europa, então nós estamos a reduzir o discurso sobre a Europa a um discurso a ser a favor ou contra a Europa. Este é um dos grandes problemas que nós temos.
E a ideia do Spitzencandidate era precisamente aquela de pouco a pouco, progressivamente, promover precisamente essa ideia de que há vários programas políticos europeus correspondentes a vários grupos políticos europeus. Não quer dizer que a diversidade política dentro desses grupos não seja muito grande, mas também, quem conhece algum, eu conheço um dos partidos políticos portugueses, a diversidade política dentro do meu partido também é muito grande e, portanto, também pode ocorrer à escala europeia, mas existindo essas diferentes alternativas políticas, isso era extraordinariamente importante em termos de legitimação do processo de integração europeia, de legitimação da Comissão Europeia que resultasse dessas eleições como uma escolha entre diferentes programas políticos e que, portanto, tinha um capital, passaria a ter um capital político muito mais forte face, desde logo, aos governos nacionais na prossecução desse programa político. E o abandono do processo do Spitzencandidate, do meu ponto de vista, é um golpe muito forte nisso mesmo. Devo dizer que o mesmo, eu também era favorável às listas transnacionais, compreendo o receio que alguns em Portugal tinham, que as listas transnacionais poderiam ir reforçar o peso dos grandes Estados, mas eu próprio cheguei a fazer uma proposta que evitava isso, porque da mesma forma que nós temos cotas de género, por exemplo, cá, podíamos perfeitamente ter uma lista, ter listas transnacionais com cotas de nacionalidade e, portanto, do meu ponto de vista, as duas coisas não eram incompatíveis e era um passo importante. Pode ser que nesta nova futura conferência sobre o futuro da Europa, aparentemente vão fazer uma conferência, depois vai fazer uma nova conferência, portanto, já vamos em duas, ainda nenhuma está a funcionar, já falam termos duas conferências, uma conferência para os cidadãos que depois vai dar input para uma conferência, então, que será a verdadeira conferência sobre o futuro da Europa, que depois, por sua vez, dará input para uma conferência intergovernamental e um dia pode ser que cheguemos a alguma alteração ou reforma nesta matéria. Sim, sim. Sim, mas agora neste caso não, porque já falam ter, para não ter o risco, essa Convenção sobre o Futuro da Europa tinha representantes dos governos nacionais e das instituições. Pessoas... Sim, mas os contributos dos cidadãos eram informais e depois os membros da Convenção eram indicados pelos governos nacionais, embora pudessem ser. E então a ideia agora é ter uma Convenção que terá representantes mesmo de cidadãos, por exemplo, numa daquelas lojas que agora está muito popular, de lotarias de cidadãos e etc., mas que depois não será a mesma Convenção, depois terá uma outra, esta dará, portanto. Eu acho que se anda à procura sempre de instrumentos de legitimação. Há um grande equívoco na forma como se concebem os problemas democráticos na União Europeia. O grande equívoco é achar que o problema democrático da União Europeia é falta de input democrático por parte dos cidadãos, ou seja, que os cidadãos não têm formas de participação a nível da União Europeia. Eu não acho que seja isso. Eles podem participar nas eleições europeias, aliás, tendo o Parlamento mais poder, aquilo que se viu, uma diminuição da participação. Podem participar através dos governos nacionais, elegendo os governos nacionais. Têm mecanismos de conhecimento e de transparência do processo legislativo na União Europeia muito superiores àqueles portugueses. Quem me dera que em Portugal tivéssemos a mesma transparência e a mesma capacidade de participação nos processos. Portanto, não é a falta de instrumentos. O que eu acho que é o problema principal na Europa é o outro. É que a forma como é a ausência de política europeia, e é essa ausência de política europeia que, por um lado, explica a diminuta participação, ou seja, o uso diminuto que se faz desses múltiplos instrumentos que existem de participação política. As pessoas não sabem bem o que é o espaço político europeu, quais são as diferentes políticas na Europa. E o outro aspecto importante é que entendem ainda que a política europeia, veem muito a política europeia ainda pelos olhos nacionais. E, portanto, é aquilo que eu digo. Nós achamos que o grande problema da Europa e a grande prioridade das prioridades é a reforma do euro. E eu também estou de acordo com isso. Mas o problema é que nós não conseguimos, a partir disso, fazer política eficaz na Europa se não tivermos a consciência de que nós somos profundamente minoritários nessa concepção na Europa. Se não tivermos a percepção que a maior parte das opiniões públicas, na maior parte dos Estados europeus, não partilham desta nossa ideia. Esta é a grande dificuldade. E, portanto, a grande dificuldade que eu acho na Europa democrática é que essa ausência de política europeia, ou seja, o facto das políticas europeias dependerem tanto das políticas nacionais, torna irreconciliável as diferentes preferências políticas na Europa. Os do norte da Europa pensam uma coisa, nós pensamos noutra. Em matéria de migrações, os do leste da Europa pensam uma coisa, o oeste da Europa pensa outra, e não há mecanismos políticos de reconciliação destas diferentes posições, que é para isso, sobretudo, que a política deve servir.
Só o último ponto relativamente à questão da Comissão, da composição da Comissão, partilho das preocupações, acrescentaria uma. Acho a ideia das pastas temáticas muito interessantes. Muito interessante. Acho, aliás, que um dos aspectos fundamentais que se devia pensar mesmo a nível nacional é a reorganização dos governos. Os grandes temas que nós temos hoje não correspondem já às tradicionais lógicas de silo da nossa organização, da nossa administração pública ou dos nossos governos. Exigem o contributo de diferentes áreas de conhecimento e diferentes políticas públicas. E um dos problemas maiores é que não há ninguém com autoridade transversal nessas diferentes áreas. Portanto, é muito difícil fazer verdadeiras reformas em algumas matérias, por exemplo, a modernização da administração pública, porque quem tem a tutela desse tema depois não tem poder político sobre as políticas públicas que dependem dessa reforma. Não tem poder político, por exemplo, para dar o exemplo em Portugal, sobre a justiça, onde estão os registros notariados, por exemplo. E assim subsequentemente. Na União Europeia, esta ideia de pastas transversais é uma ideia muito interessante. O problema é que na comissão anterior já foi tentada, mas estes comissários não serviram para nada porque não tinham administração, lá está, não tinham poder sobre as pastas específicas, sobre as direções gerais específicas. Agora a atual a nova Presidente da Comissão parece querer atribuir poder a estes vice-presidentes, com estes temas transversais, sobre partes das direções gerais. Só que há uma questão que fica em aberto, que é, quando direções gerais são tuteladas por diferentes comissários ou vice-presidentes, isto vai criar provavelmente riscos de entropia e de conflitos. Portanto, vamos ver como é que isto vai suceder. Eu acho que é uma questão muito interessante até como experiência nas novas formas de governação, mas é um desafio muito grande. Eu queria só, agora, assim em conversa, não é, responder um bocadinho aquilo que o Miguel disse, que concordo com quase tudo, mas aqui pegar numa dessas coisas da última questão, que é esta ideia de que só quem está interessado na reforma da zona euro somos nós. Bem, nós estamos interessados porque somos portugueses, mas há um problema de que outros países, nomeadamente do norte da Europa, outros cidadãos, não é? A maioria dos cidadãos não está preocupada com esses temas. E aí eu acho que é verdade, se nós olharmos para as preferências, daquilo que eles dizem que ser as preferências deles, não, de facto, não é a reforma da zona euro, mas pior do que isso. Agora, por exemplo, na Alemanha, e já há algum tempo, tem vindo a haver uma certa diabolização do papel do Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu é agora apresentado, por exemplo, num dos semanários com mais circulação, que é o Bild, como responsável pela diminuição das poupanças dos alemães. Portanto, a ideia de que o Banco Central Europeu é prejudicial para a classe média alemã porque há uma diminuição das suas, por causa das taxas de juros, que estão a ser mantidas, supostamente para ajudar outros países, nomeadamente os países do sul da Europa, mas que não são positivos para as classes médias alemãs. Porquê? Com isto tudo, a Angela Merkel mantém-se em silêncio. Em vez de explicar aos alemães que eles têm sido os maiores beneficiários do mercado único, têm sido os maiores beneficiários da zona euro. Portanto, esta ideia de que a União Europeia é uma união para transferir euros alemães para os países pobres devia ser combatida. Pode ser combatida por um presidente da Comissão Europeia que seja representante de uma visão para a Europa eleito no processo de Spitzenkandidat, por isso é que essa politização é tão importante. Também pode ser feita por líderes nacionais e nós não vemos isso. Agora... Os nossos também não fazem ao contrário. Os nossos também não fazem ao contrário. Alguma coisa, eu acho que... Mas o que é que eu acho que... Portanto, é preciso também estes líderes nacionais que façam essa pedagogia sobre o projeto europeu e sobre aquilo que se pode ganhar e que não é assim tão visível do projeto europeu. Mas uma coisa que existe e que é importante realçar e que é algo que eu tenho dito várias vezes é que se tenta dizer que no norte da Europa as pessoas estão sobretudo interessadas nas questões identitárias suscitadas pelo projeto europeu e que no sul da Europa as pessoas estão sobretudo interessadas nas questões económicas suscitadas pelo projeto europeu e que o euroceticismo na Europa do Sul vem de questões económicas e que o euroceticismo
no norte da Europa tem uma raiz identitária. E eu acho que isso pode ser desconstruído. Pode ser desconstruído porque a raiz das questões identitárias tem ela própria uma origem de insegurança económica muito forte. E não é verdade que as pessoas sejam de facto... quer dizer, eu acho que há uma essência de questões identitárias que não se podem eliminar e que estão sempre presentes, mas grande parte daquilo que é visto como explicação para o voto nos partidos de extrema-direita, populistas, que são contra os refugiados, que são contra os imigrantes e que acham que essa é que é a questão prioritária, na verdade advém da insegurança económica. Portanto, essa aposta, quando eu falo de crise da zona euro, reforma da zona euro, daquilo que eu estou a falar é investimento na coesão europeia. A Europa não é apenas um mercado, a Europa é um espaço político. E isso significa que nós temos que ser mais solidários, mas não é solidários com todos aqueles que estão no sul da Europa. É com todos aqueles que se sentem mais vulneráveis, e há pessoas a sentirem-se vulneráveis em todos os países, incluindo muitos países do norte da Europa. Agora, o debate sobre a identidade é um debate que é um debate seco, ou seja, é um debate que não se consegue resolver. Porquê? Porque as pessoas têm identidades que são mutuamente exclusivas, enquanto que o debate económico é um debate que pode ser resolvido com políticas redistributivas. O debate, se for centrado numa questão identitária, só pode ser resolvido com o fechamento das fronteiras, com a expulsão de imigrantes, deixar de haver mercado único, ou seja, é algo que leva ao fim da União Europeia. É por isso que eu acho que eu falo esta reforma da zona euro, não é que seja a reforma da zona euro, é a ideia de que nós só nos conseguimos entender se conseguirmos transformar os debates principais da União Europeia em debates distributivos, em debates económicos. Se nós nos deixarmos armadilhar, nos deixarmos envolver por um debate que é identitário, não vamos conseguir criar uma União Europeia forte e coesa. Vai ser é impossível. Daí esta denominação. Queria só acrescentar uma coisa naquilo que acabaste de dizer, que é quando nós olhamos para o perfil das pessoas que votaram no Brexit, ou que votam na senhora Le Pen, ou que votaram no Trump, o perfil socioeconómico dessas pessoas é muito semelhante. São pessoas que têm menos instrumentos para lidar com a globalização, têm menos educação formal, têm salários, têm empregos mais frágeis, viajam menos, têm graus de educação mais baixos, são mais velhas e portanto, não estaremos a falar num core de crenças políticas fora, estamos a falar em pessoas que se sentem fragilizadas perante a realidade da globalização e os movimentos económicos, e depois aparecem os tipos bem falantes que dizem nós resolvemos isto facilmente, expulsamos os imigrantes, proibimos a transferência de empresas e o mundo voltará a ser aquilo que era antes. Eu gostava de fazer uma pergunta aos dois. Sim, claro. Já agora, só para dizer, começa a existir mais investigação, é uma coisa que eu tenho estado recentemente, usando a ciência de comportamento, não apenas para a economia, mas também, por exemplo, para o estudo do sistema político e da democracia, em particular. E uma das coisas que parece relativamente consensual é que um dos pressupostos fundamentais do funcionamento da política e da democracia, que é que nós temos preferências, ou seja, racionalmente construídas, não é? E que depois as arbitramos ou reconciliamos entre nós, que é um pressuposto largamente falso. As pessoas têm atitudes, têm intuições, não têm preferências. E isso explica porque é que o populismo tem tido tanto sucesso, porque no fundo o que faz é amplificar e manipular aquilo que são esses receios não assentes em preferências políticas claras, mas numa lógica muito emocional e sobretudo o receio principal hoje, eu creio até mais que a questão da desigualdade, que se fala muito, é a questão da insegurança económica e da incerteza. É as pessoas não saberem o que é que lhes vai acontecer a seguir. Há um problema também da desigualdade, muito mais complexo também do que normalmente se apresenta,
porque na realidade, se nós olharmos ao mundo na sua globalidade, a desigualdade não aumentou, diminuiu. Se olharmos para o número de pessoas que vivem hoje na pobreza no mundo, numa escala do mundo mundial, o número é muito inferior àquele que era aqui há alguns anos. Agora, dentro dos Estados, dentro de alguns Estados, a desigualdade aumentou. Mas mesmo aí também é muito variável. Essa desigualdade aumentou de forma muito mais importante nos Estados da América do que na Europa. E provavelmente muito associada à economia digital, porque a economia digital é uma economia em que aquele iPad que ali está pode ter sido todo produzido na China e 95% do valor vai ficar nos Estados Unidos da América. Não dos impostos, que não pagam quase nada, mas enfim. Mas o valor vai ficar nos Estados Unidos da América. Porquê? Porque na nova economia digital, o valor de um bem ou de um serviço é sobretudo a propriedade intelectual. É muito superior à parte da manufatura, como era antes. E, portanto, quando na lógica da economia anterior havia uma redistribuição automática através da própria cadeia de valor de produção de um bem ou de um serviço. Hoje em dia isso não acontece. Mas como dizia, isso tende sobretudo a favorecer um pequeno nicho muito elevado. No resto da sociedade, a igualdade até não tem. Na Europa, por exemplo, os dados indicam que não se tem agravado. Agora, a insegurança económica é que é brutal. A incerteza económica, a perda da precariedade de trabalho, tudo isso. E a economia digital vem reforçar esse sentimento daqueles que já estão mais fragilizados frente à globalização, porque não têm, então, cada vez menos instrumentos para lidar com a nova realidade económica. Eu queria voltar a uma coisa que ambos disseram, que é o esvaziamento do Atlântico. Já tinha começado com o Presidente Obama, continua com o Presidente Trump. O Brexit poderá levar, alguns estudos indicam, que poderá levar a uma continentalização da União Europeia, mais atenção voltada para o continente e menos atenção voltada para o Atlântico. E onde é que nós Portugal, nos posicionamos nesse movimento de continentalização da União Europeia, esvaziamento político do Atlântico? Vamos ficar uma espécie de Açores próximos, mais afastados do centro da tomada de decisão, dos orçamentos, das políticas, ou há algum mecanismo que nós possamos, trabalhando com outros Estados atlânticos ribeirinhos, tentar reforçar ou contrariar esse movimento de afastamento do Atlântico? Essa é uma pergunta difícil, portanto eu acho que... Começa a Marina. Portugal fica numa situação um pouco mais periférica com o Brexit. Eu acho que não há dúvidas sobre isso. E na medida em que a saída do Reino Unido significa, de facto, essa continentalização dos interesses europeus e do foco europeu, o foco europeu torna-se mais virado para a Europa Central e do Leste e menos Atlântico. E isso vai sublinhar, vai reforçar a nossa periferalidade. Eu penso que é um pouco inevitável. Coloca desafios a Portugal e à política externa portuguesa, porque nós, sendo membros da União Europeia, temos relações históricas interessantes e promissoras com países no Atlântico Sul e no Atlântico Norte, obviamente, que devemos e temos de reforçar. Portanto, coloca o ónus muito maior nos nossos recursos próprios, na tentativa de continuar essas ligações que antes eram reforçadas e estavam mais integradas na própria União Europeia e agora deixam de o ser. Portanto, acho que é um enorme desafio para Portugal. Concretamente, pensando no acordo, há um acordo que pode ser muito interessante entre a União Europeia e o Mercosul, mas esse próprio acordo poderá estar agora em causa. Seja por causa destes eleitorados europeus que vão colocar entraves ao acordo. O acordo ainda tem que ser aprovado em vários parlamentos e não é líquido que isso possa acontecer, que isso aconteça de facto. O acordo com os Estados Unidos também foi bastante difícil e teve até à última da hora para ser inviabilizado na Bélgica. Mas também por mudanças dramáticas que estão a acontecer na América Latina,
elas próprias resultado desta nova conjuntura internacional em que os Estados Unidos se tornam, se isolam e têm menos influência também na América Latina. Portanto, eu acho que o mundo multipolar é um mundo bastante mais exigente para Portugal, mas exigente, mas que nos obriga a não pensarmos que somos um país como a Checoslováquia e lembrarmos que somos um país, somos dos países mais antigos da Europa, que somos um país que já foi um império e que alguma relação, essas relações prévias que existiram têm de ser reforçadas e trabalhadas, muito trabalhadas. Acho que essa é um grande... Ainda não desapareceu o país. Sim. Exato. Desculpa, a República Checa, era isso que eu queria dizer. Eu primeiro estou de acordo quanto ao desafio estratégico que representa para Portugal o Brexit, mas também é importante, só para nos lembrarmos, pode ser que estejamos daqui a 10 anos, estejamos aqui sentados, a dizer que o Brexit pode vir a constituir um desafio estratégico importante. Não sabemos quando é que, nem se irá acabar mesmo por ocorrer, embora pareça o mais provável. Devo dizer que acho que só vai acontecer porque a liderança dos trabalhistas é péssima. Senão, provavelmente, acabaríamos por não ter Brexit, o que também já não sei se é bom ou mau, mas enfim. Acho que é mau em qualquer caso. Aqueles que dizem que se o Reino Unido voltasse atrás, um Reino Unido tão dividido seria terrível, e é verdade, estaria em constante conflito e contaminando a União Europeia, mas eu também não tenho dúvidas nenhumas que o que quer que se vai passar no Reino Unido, mesmo existindo Brexit, eles vão culpabilizar a União Europeia. Portanto, se for um soft Brexit, é porque não foi um hard Brexit. Se fosse um hard Brexit, é porque a União Europeia não tinha sido tolerante e não tinha sabido negociar um bom acordo com eles. Portanto, seria sempre e vai ser sempre, para aqueles que defenderam o Brexit e o populismo, tudo aquilo que acontecer de mal no Reino Unido não tem nada a ver com o Brexit, terá sempre a ver com a forma como a União Europeia se comportou no âmbito das negociações com o Brexit. Temos de estar preparados para isso. Mas voltando à questão estratégica portuguesa, eu acho que é um problema porque desde logo reequilibra ou desequilibra os pilares da União Europeia. O pilar atlântico que o Reino Unido tinha, que dava uma certa concepção sobre a Europa e sobre as relações da Europa com o resto do mundo, era importante para Portugal, penso, ainda que nós não tivéssemos necessariamente no contexto da União Europeia uma relação muito privilegiada ou uma coligação com o Reino Unido, eu penso que era importante para nós. Por outro lado, não acho que sejamos o único país preocupado com isso e, portanto, podemos vir a criar coligações com a Holanda, com países escandinavos que têm essa mesma preocupação. Portanto, há aí formas de reconstituir, digamos, os equilíbrios internos no seio da União Europeia. Quanto ao resto do mundo, há um aspecto que eu acho que existe um potencial para Portugal. Depende da capacidade que nós tivermos de continuar a usar o facto de sermos interlocutores privilegiados com alguns países. Eu acho, e tenho ouvido, sobretudo pessoas, do meu ponto de vista, sabem mais disso do que eu, alguns grandes especialistas internacionais, que dizem que na realidade o grande continente é a África. A África é o continente estratégico fundamental para o futuro do mundo e para o futuro da Europa. E Portugal tem aí, e pode jogar aí um papel privilegiado, se soubermos fazer uso, como por exemplo os franceses, com muito menos do meu ponto de vista fazer uso, da massa crítica que ganham, do conhecimento que têm, da presença que têm nesses territórios, em termos até de ocupação e definição da política europeia para a África. Portanto, o que eu acho é que nós temos de provavelmente ter aí uma estratégia mais bem definida, e nós somos tradicionalmente um país que eu acho bastante eficaz, até alguns estudos demonstram isto, do ponto de vista diplomático, a desempenhar papéis de mediação, de intermediário, de moderador. Temos de conseguir transformar algumas dessas nossas skills em capacidade de influenciar também
a própria política externa da União Europeia, aí temos sido menos eficazes e acho que é algo que nós temos de trabalhar, mas do meu ponto de vista temos esse potencial, sobretudo atendendo a que penso que a África vai ser a grande prioridade estratégica da política externa da União Europeia nos próximos anos. Sim, mas a Rússia já tinha dito antes. E a Rússia é quase, na União Europeia, é tratada no âmbito da política da vizinhança. É diferente. É um bocadinho... Sim, quer a Rússia, quer a China. A Rússia e a China. E só confirma a importância estratégica que a África tem. A Rússia e a China perceberam antes da União Europeia como a África vai ser fundamental nos próximos anos. Eu sei que concordo com isto que o Miguel disse e também sei que a presidência portuguesa da União Europeia, que é já em 21, está a pensar focar a questão das relações com a África e vai de alguma forma tentar valorizar essa dimensão da nossa política externa. Acho que confirma aquilo que eu tinha acabado de dizer. Eu, antes de abrir a nossa conversa à audiência, queria só reforçar um aspecto que foi dito sobre o papel da política externa portuguesa, que é lembrar o seguinte: nós somos um país com uma dimensão geográfica reduzida, com uma dimensão populacional reduzida, sem riquezas naturais óbvias, e, no entanto, temos o secretário-geral da ONU, o diretor-geral da OIM, 2 diretores da OCDE, 4 diretores da ONU e o presidente do Eurogrupo. Não é certamente pela nossa capacidade de nos impormos aos outros ou de pagarmos cotas reforçadas nestas organizações que temos conseguido posicionar-nos internacionalmente nestas organizações de uma forma tão relevante e tão importante. Eu acho que o que nos falta isso demonstra que é aquilo que eu dizia, nós temos muito boas skills nessa área, temos de conseguir fazer, agora vou utilizar uma expressão inglesa, leverage, ou seja, mobilizar, alavancar com base nessa capacidade que demonstramos em termos de poder da nossa política externa. Isso é que esse segundo aspecto é que não conseguimos. Só ainda em relação a estas questões dos cargos, acho que há uma área um pouco esquecida e que seria fundamental trabalhar, que é portugueses nas instituições europeias a um nível não de topo, mas intermédio, ou seja, diretores-gerais, portanto, e na Comissão Europeia em posições-chave, etc. Acho que aí há uma diminuição grande, há uma falta, há uma lacuna e era preciso trabalhar muito, porque nós estamos muito bem nessa lista que o Bernardo falou, mas acho que estamos bastante pior. Não, estamos muito melhor, por acaso, estamos agora. Melhor muito melhor, sobretudo em razão, aí a presidência de Durão Barroso foi importante. Ou seja, o número nós não tínhamos praticamente diretores-gerais, passámos a ter vários, e depois, a partir daí do crescimento, uma razão muito simples, para demonstrar do ponto de vista prático como é que funciona. Qualquer gabinete de comissário, qualquer direção-geral, quer ter uma relação privilegiada com o gabinete do Presidente da Comissão Europeia. Portanto, durante os anos que o Dr. Durão Barroso foi Presidente da Comissão Europeia, todos os gabinetes de comissários tinham pelo menos um português, às vezes 2 portugueses. E os portugueses foram subindo ao nível e esses que saindo de um gabinete de comissário vão automaticamente para posições muito mais elevadas. Portanto, Portugal tem hoje, o que não sabemos é utilizá-los, acho. Eu acho que é um grande mas temos problema muito mais presença do que tínhamos antes. Mas eu já agora contava uma história rápida antes de passar, que é quando eu estudei no Reino Unido, tinha um e-mail de uma universidade inglesa e o Foreign Office britânico tinha uma lista de concursos abertos em organismos internacionais. E nós inscrevíamos naquele site e dizíamos quais eram as áreas que tínhamos interesse, e desde que o nosso e-mail acabasse em UK, recebíamos automaticamente um e-mail a dizer: olha, abri um concurso na zona nas áreas que tens interesse. Se
um britânico, ou um menino ou uma menina britânica que quisessem concorrer a um lugar numa organização internacional, o Foreign Office na altura preparava-os para a escrita e, se passassem a oral, colocava-os na embaixada britânica junto da instituição a trabalharem no departamento para o qual iriam concorrer. E eles entravam, e aliás há um exagero de britânicos nos quadros das organizações internacionais, e logo a seguir aos meninos e as meninas terem entrado, recebiam um telefonema do Foreign Office a dizer: parabéns, não te esqueças quem é que pôs aí. Aliás, atenção, isto hoje os britânicos, vou dizer, isto é uma piada, mas os britânicos hoje em dia arrependem-se disto. Porquê? Porque... Vão ter que pagar imenso dinheiro à Comissão Europeia. Não, sobretudo porque quando eles tiveram a negociar agora o Brexit, a massa crítica mais capacitada dos britânicos estava do outro lado da mesa a trabalhar para a Comissão Europeia, não estava do lado, eles não tinham, os melhores funcionários britânicos estão na União Europeia. Eu gostava de abrir a conversa à audiência e começava já aqui. Houve quem lhe chamasse o Euro do Sul nessa altura, até o Euro do Sul. Eu nessa altura até escrevi um artigo no Jornal de Negócios a defender o regresso do marco alemão. Portanto, porque eu julgo que essa é a única via de nós obrigarmos a Alemanha a mexer-se nisto, porque nenhum país vai atacar a Alemanha, vai conseguir pôr a Alemanha perante esse dilema. Mas se houvesse um movimento intelectual europeu, pan-europeu, no sentido de dizer, não, vocês estão a entravar o euro não vai a lado nenhum porque vocês estão a entravar este trabalho. Nós compreendemos que não queiram assumir os riscos do euro. Então regressem ao marco alemão. Quer dizer, eu acho que essa pressão, mas essa pressão, qual é que para mim é a grande pressão? É por todos os intelectuais europeus da área política ou económica, de uma maneira ou de outra, acabam por depender da Comissão Europeia, dos favores da Comissão Europeia. E, portanto, ninguém põe esta carta na mesa. E por isso é preciso dizer à Alemanha ou faz as transformações que o euro precisa ou restaura o euro todos amigos, nem tiramos o Banco Central, fica lá onde está. Só que a Alemanha sai e fica com... Não vamos fazer 2 euros, que isso é uma coisa... E se os holandeses quiserem sair com os alemães para o marco alemão, saiam para o marco alemão. Muito obrigado. E o que é que no dia seguinte o marco alemão vai valer o dobro do euro e eles vão resolver esse problema, mas esse não é nosso. Mais alguma pergunta? Queres responder já? Não sei se há alguma outra pergunta. Há mais perguntas? Uma das questões já foi colocada, mas há uma outra que, para pôr as coisas em formas concretas e miúdas. Nós, enquanto que nos Estados Unidos da América, por exemplo, nós estamos a ver um debate político muito grande à volta da desigualdade e à volta da concentração da riqueza no 0,1% ou no 1% e por aí abaixo haver um conjunto. E o que nós estamos a ver na Europa é que, provavelmente fruto do modelo social europeu, muito provavelmente por causa disso também, esse debate não chegou cá, mas está a chegar e vai ser o debate principal. Eu acho que não vai ser o euro. Na Europa, em toda a Europa, o debate principal vai ser o debate do modelo de crescimento e da desigualdade, que ele está inevitavelmente a levar. Vamos pôr em concreto. Imaginemos que o Banco Central Europeu aumenta as taxas de juros, conforme as classes médias, ou como se diz, as classes médias alemãs, eu duvido muito que sejam as classes médias alemãs, pretendem o aumento das taxas de juros do Banco Central Europeu vão obrigar aos aumentos das taxas de juros dos bancos comerciais, que vão aumentar ao aumento das obrigações dos cidadãos relativamente a tudo aquilo que significa endividamento bancário ou qualquer outro tipo de endividamento. E vai significar também o término de um mito que é nós chamarmos classe média a pessoas que ganham 1.500 euros por mês, que é o que nós estamos neste momento a chamar à classe média, ou ganham pouco mais de 1.000 euros, ou ganham 2.000. O que vai acontecer de facto é um problema social e político tremendo e, na minha perspectiva, a razão pela qual
o presidente do Banco Central Europeu, não, ou a posição, melhor dizendo, do ex-presidente do Banco Central Europeu, do quantitative easing e da manutenção das taxas de juros em baixo, tem muito a ver com o fear, com o medo do impacto social sobre os modelos políticos e económicos que um aumento das taxas de juros neste momento levaria. E gostava de ouvir o vosso comentário relativamente a isto, porque eu acho que esta é que vai ser a agenda dos próximos anos. Permite ligar talvez as duas questões. A primeira, eu lembro-me quando no início da crise estava numa conferência em Florença, no Instituto Universitário Europeu, onde eu trabalho, e alguém apresenta um gráfico relacionando o aparecimento do euro com a divergência competitiva na Europa, entre Estados europeus. E que eu vinha, a Alemanha com crescimento competitivo, e depois... e eu, a determinada altura, de forma provocadora, disse, bem, então, aqui o outlier, quem está a divergir não são os outros. Quem está a divergir é a Alemanha, que ficou muito mais competitiva. Portanto, o que nós devíamos ponderar, disse eu, é tirar a Alemanha do euro. O problema do euro é a Alemanha, porque eles são muito mais competitivos que os outros, não são os outros Estados-membros. Mas eu disse aquilo com alguma provocação, mas também com consciência de qual seria o problema disso e porque é que esse nosso bluff, que era no fundo o que estava a dizer, fazer essa ameaça à Alemanha não seria muito eficaz. Porque uma moeda única europeia sem a Alemanha não teria credibilidade nos mercados internacionais. E, portanto, a primeira coisa que acontecia era taxas de inflação altíssimas. Portanto, não era uma moeda que pudesse sequer aspirar a ser uma reserva do sistema financeiro internacional como o euro está a tentar ser. E não é uma moeda, seguramente, não era uma moeda que permitisse ao Sr. Draghi fazer a política de baixos juros que ele está a fazer. A ironia é, ele só pode fazer esta política devido à força do euro que lhe é dada por a Alemanha pertencer ao euro. Portanto, este é o grande dilema que nós temos nesta matéria. Portanto, essa solução não é uma solução tão fácil como isto. Quanto à questão do Draghi, eu acho que a política que o BCE fez foi fundamental para salvar a União Europeia. Eu sou fortemente a favor. Mas lá está. Mas também reconheço, e é aí que eu acho que nós temos que ter consciência, porque é que isto cria problemas na Alemanha. Que é aquilo que dizia a Marina. Vocês têm sobretudo nas classes mais idosas alemãs, para além das pensões, as pessoas vivem muito do rendimento dos depósitos a prazo, das poupanças que fizeram. Isto cortou-lhes brutalmente o rendimento. É uma coisa... Sounds familiar, não é? Em relação cá a Portugal. Na Alemanha, felizmente, eles têm rendimentos que não permitem ter as dificuldades sociais que em Portugal, cortes deste género, mas imaginem, as pessoas de repente perdem 30% do rendimento que eles têm anualmente, devido à política do Banco Central Europeu. Não é natural que estejam contentes. Não estão. Porque isto faz baixar profundamente as taxas de juros. Se nós não tivermos consciência de... Não. Não, o que eu compreendi o que disse. O que eu estou a dizer é, se nós fizermos, isso faz sentido de um ponto de vista lógico, conceptual, mas temos que ter a percepção que se fizéssemos isso, o euro já não é o euro que nós temos hoje. E, portanto, não nos permitia ter as mesmas políticas que nós temos hoje com o euro. Um euro que não esteja ancorado na economia alemã, com mais inflação, com mais risco. Acho que... Não, o problema aí não é que esse Banco Central está a gerir a moeda de economia, de um conjunto de economias, não é? Mas isso...
Diga isso aos americanos se eles se incomodam de ser a reserva mundial. É o que permite aos Estados da América ter déficits permanentes e enormes, basicamente é o facto de serem a reserva mundial. Muito obrigado. Marina, queres... Eu concordo com aquilo que o Miguel disse, quer dizer, não se pode pensar num euro sem a Alemanha, porque seria um euro completamente diferente. Agora, também acho que, de facto, o euro, tal como foi concebido, foi um projeto com um sentido político, não foi um projeto economicamente sólido. Ou seja, o que nós estamos a viver agora e a forma como ele se desenvolveu tem a ver com isso, é que o facto de que o euro surge para a França, de certa forma, conter uma Alemanha reunificada, mas a verdade é que juntou economias altamente divergentes e o facto de nós termos uma única moeda para essas economias altamente divergentes tem sido prejudicial para um conjunto de países que, como Portugal ou Itália e outros, que não beneficiam com essa, não têm beneficiado com essa união económica e monetária. A verdade é essa. Só que o projeto político, portanto, no meu entender, esse projeto político teria que ter contrapartidas, do ponto de vista de contrapartidas de coesão, muito maiores para que ele pudesse funcionar melhor. Ou, em alternativa, e algo que nunca se colocou, é de flexibilizar esse pacto. Isso é algo que é absolutamente tabu, mas acho que com riscos, há riscos, mas poderia ter sido considerado uma certa flexibilização que pudesse dar algum espaço às divergências estruturais que existem nos diversos países. O problema é que a questão eu não acredito na solução da flexibilização porque ela vai transferir-se em transferências entre Estados e vai fomentar a tal política identitária que tu dizes. Eu acho que o grande falhanço do euro é o outro, é a ausência de um orçamento europeu que permita à União Europeia ter políticas verdadeiramente fortes na promoção dessa convergência económica e políticas de estabilização no caso de choques assimétricos em alguns dos seus Estados-membros. Falta isso, ou seja, que num contexto em que um Estado, como Portugal, por exemplo, tem de fazer um ajustamento muito forte e em que, portanto, nesse contexto, esse ajustamento que é necessário e era necessário nós temos de fazer para mitigar os custos sociais, para ajudar esse Estado a crescer mais rapidamente, era fundamental ter um orçamento europeu com muito mais capacidade, certo, que trouxesse essa alavanca que o próprio Estado orçamentalmente não pode usar nesse momento. É isso que falta, é um orçamento europeu com essa capacidade. Claro, é óbvio. Nós não podemos, os Estados Unidos da América têm um orçamento de 30 e tal por cento do PIB, nós temos 1%. Está dito tudo. E diria ainda o seguinte, nós estamos numa situação que é uma espécie de terra de ninguém, porque ficamos com a moeda única e, portanto, perdemos a nossa soberania de política monetária. Depois não há orçamento europeu, mas há critérios de pactos orçamentais que impedem uma política fiscal autónoma. Portanto, os governos nacionais perdem alguma legitimidade, porque os cidadãos percebem que as decisões não são tomadas aqui e que não há margem de manobra para, de facto, fazer escolhas, mas também não há orçamento europeu que possam levar a essa convergência tão necessária. E, portanto, nem temos democracia a nível europeu, nem orçamento a nível europeu, e os cidadãos compreendem que as democracias a nível nacional são cada vez mais democracias sem escolha, e isso explica os tais partidos populistas, o crescimento dos partidos populistas, etc. Portanto, tal como está o status quo, não reforça nem as democracias nacionais, nem o processo de integração europeia. Por isso é que é tão difícil o estado onde nós estamos agora. Eu tenho mais duas perguntas, mas antes de... Não vamos acabar nesta nota otimista. Não vamos acabar nesta nota. Queria voltar à pergunta do Fernando e acrescentar e perguntar, na linha da desigualdade, se é esse o grande desafio à legitimidade das instituições
sobre a desigualdade e também acho extremamente interessante, e nomeadamente foi lançado um livro pelo Thomas Piketty sobre essa questão mesmo da desigualdade nos Estados Unidos recentemente e na Europa, e a Elizabeth Warren é uma das candidatas presidenciais que mais tem falado sobre isso. Eu acho que vai ter um impacto na Europa brutal, se isso acontecer. Porquê? Porque as ideias surgem muitas vezes, as ideias difundem-se, e difundem-se em fóruns como Davos, etc. E é fundamental que essa ideia da desigualdade pegue nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país extremamente desigual. Nem todos os países europeus são tão desiguais de longe como os Estados Unidos. Portanto, nós não estamos na mesma situação, estamos numa situação bem melhor que os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos ainda continuam a ser uma referência muito grande do ponto de vista das ideologias e daquilo que se deve fazer. E, portanto, se os Estados Unidos aderirem à ideia de que o problema central dessa sociedade é a desigualdade, isso irá ter repercussões muito fortes a nível da esquerda europeia. A esquerda europeia moderada, que sempre lutou pelo combate à desigualdade, está em franca erosão. Portugal é uma exceção e, portanto, nós vivemos aqui numa bolha e podemos achar que não, que o problema é da direita, mas não. As ideias sociais-democratas de combate à desigualdade estão a ser postas em causa. Os partidos sociais-democratas por essa Europa fora têm perdido muito poder, muito eleitorado, seja porque o eleitorado mais cosmopolita, lá está, identitário, não se revê nessa luta pela desigualdade, pela diminuição da desigualdade, e revê-se mais em combates, seja como verdes ou com identidade LGBT. Portanto, há ali uma fragmentação identitária à esquerda, por um lado, e há uma ideia de que esses combates pela desigualdade são menos importantes do que os combates identitários. E, portanto, se houvesse essa força do combate pela desigualdade nos Estados Unidos, eu acho que isso ia ter repercussões importantes para o diálogo na Europa, sendo que nós temos um lastro muito melhor do ponto de vista da desigualdade do que os Estados Unidos, mas estamos um bocadinho esquecidos da sua importância e nos faria bastante bem. Eu já tive a oportunidade há pouco de falar um bocadinho, de tocar neste tema. Eu acho que o debate sobre a desigualdade é mais complexo do que aquilo que por vezes se diz. Acho que há um conceito igualmente tão ou mais importante do meu ponto de vista que explica a insatisfação social, que é a ideia de incerteza e insegurança por parte das pessoas. Mais até a ideia de não saberem o emprego quanto tempo vai durar, o que é que vai acontecer a seguir na vida, mais que a questão da desigualdade, e as estatísticas demonstram isso, em particular na Europa, onde, como vos disse, em geral não tem havido um agravamento da desigualdade. E depois o segundo conceito que me parece importante é que a desigualdade, mesmo onde ela se manifesta, e ela é mais presente nos Estados da América do que na Europa, ela não se manifesta da mesma forma que antes, que era a desigualdade entre 2 ou 3 classes sociais, manifesta-se entre uma desigualdade em que um extremo que está a enriquecer fortemente, os tais 0,1%, e o resto, sendo que dentro da massa desse resto até tem vindo a diminuir a desigualdade. E o que é que isso me diz? Diz-me que, mais que o problema das condições de vida concreta de muitas pessoas, é uma questão de sentimento de fairness, justiça. Ou seja, às vezes as pessoas podem estar... Eu costumo dizer, já disse isso, sou de um partido político, é conhecido, que da mesma forma que a esquerda fez um erro ao longo de muitos anos, e continua uma boa parte da esquerda a fazer, que é achar que se pode redistribuir sem ter impacto no crescimento económico e na criação de riqueza, o centro-direita e a direita têm feito um erro simétrico, que é achar, seguindo a velha famosa frase da senhora Thatcher, eu não me importo nada com a desigualdade, porque para mim a desigualdade é assim e todos vão melhorando. O que nós estamos a assistir é que todos vão melhorando, mas há um extremo que melhora muito mais e que as pessoas não aceitam isso. Portanto, mesmo que todas as pessoas melhorem, mesmo que todas as pessoas estejam melhor, a ideia de que nesse contexto é irrelevante o agravamento da desigualdade, não é.
acho que aquilo que estamos a assistir, em parte, é que as pessoas têm um sentimento de justiça ou de injustiça face a certas formas de riqueza que assistem, que acham que são intoleráveis, e isso, do meu ponto de vista, é independente da condição económica dessas pessoas. Portanto, isso por um lado, e por outro, a questão da incerteza que se processa sobretudo em determinadas gerações, e desde logo nos jovens. Os jovens hoje, quer dizer, ter casa, dentro de em breve será conhecido os resultados de um estudo cá em Portugal, que é impressionante a diferença na atual geração, na capacidade, na possibilidade de ter casa, tudo isso relativamente às gerações anteriores. Emprego é a mesma coisa, estabilidade, a diminuição da remuneração face às qualificações das novas gerações, face às gerações anteriores. É impressionante como esta geração tem condições muito diferentes e uma expectativa de vida muito diferente face à geração anterior. Tudo isto tem um impacto social necessário. Nós temos 3 perguntas e eu ia pedir que fossem perguntas curtas, porque já não temos muito tempo. Temos 2 aqui no centro, por ordem de que apareceram, que é o Jorge, o senhor que está atrás e depois aquela senhora que está ali atrás na ponta, e faríamos estas 3 perguntas para encerrar o nosso... De forma muito rápida, primeira questão, eu acho que o crescimento tem se dado do ponto de vista social, mas tem havido também regressos. Nós estamos retroagindo em alguns países. Prova está Chile. Na verdade, houve uma evolução da classe média que, nesse momento, de forma muito clara, perdeu muito das conquistas de alguns anos atrás, e por isso a revolta. Segundo, quando falamos em blocos econômicos, e foi colocado de forma muito correta, uma atenção especial, aí, indiscutivelmente, à China. A China está numa ofensiva muito grande, nesse momento está no Brasil, participando dos BRICS, e anunciou hoje um financiamento de 100 bilhões de euros para a infraestrutura brasileira. Com isso, pode implodir com o Mercosul e, naturalmente, implode o acordo do Mercosul com a União Europeia. Então, são fatos que, obviamente, estão acontecendo, e se nós não prestarmos atenção, ficarmos só voltados para a União Europeia no seu significado único, o cavalo pode passar andando. Mas a minha pergunta, em cima de uma colocação da Marina, nós estamos percebendo de forma muito clara o avanço dos partidos populistas de direita no mundo todo. E, obviamente, isso não é diferente na União Europeia. Até que ponto nós não teremos outras possibilidades de novos Brexits? Nós nos preocupamos com o Reino Unido e não estamos percebendo, de forma mais clara, pelo menos não estamos falando, não ouço isso, o que acontece na Itália, o que acontece na França, o que está acontecendo em vários países, onde o questionamento da presença desses países na União Europeia tem aumentado muito. Qual é o risco real? Obrigado. Queria fazer um breve comentário e depois uma pergunta. E o breve comentário é que acho que não há nada que sinalize melhor novas equipas, velhas políticas, do que a discussão do financiamento do orçamento da União Europeia, que neste momento está a acontecer mais ou menos em paralelo com o impulsamento da nova Comissão Europeia, e continuamos a discutir se é 0,89, se é 1%, se é 1,08%, e isso impede qualquer tipo de novas políticas. Não podemos estimular a economia europeia para o digital, não podemos combater as alterações climáticas, não há grande coisa que se possa fazer não aumentando o orçamento da zona euro. E o Miguel falava há pouco da reforma dos recursos próprios, se calhar é uma discussão que temos mesmo que ter. Mas eu gostava de trazer aqui ao debate a questão sinalizada, personificada melhor pela Hungria, da erosão da democracia em alguns Estados, sendo que a União Europeia tem um mecanismo de funcionamento que assenta no facto de sermos todos democracias e, portanto, as decisões são lentas, mas têm uma grande legitimidade. Quando temos Estados que já quase não são democracias ou já se assemelham bastante menos a democracias, não estará a capacidade da União Europeia de tomar decisões posta em causa de facto. Eu gostava de vos ouvir responder esta pergunta: como é que podemos agilizar a tomada de decisão na União Europeia, tendo em conta estes processos internos que estão a acontecer? Boa tarde. Eu gostaria de direcionar a minha questão para a política externa da União Europeia, portanto, sendo aqui um bocadinho da lógica de estarmos a olhar para as realidades nacionais versus a questão europeia, e pensando, tendo em conta aquilo que o Miguel disse,
e com o qual eu concordo, a necessidade de termos verdadeiras políticas europeias. E até tomando como exemplo a discussão que estamos a ter sobre o euro e a questão do crescimento económico, onde é mais complexo ter uma posição europeia, mas sabendo também que o mundo é cada vez mais global e que as coisas acontecem de um minuto para o outro. Há novas áreas que movem e mobilizam os cidadãos. As questões ambientais são uma delas, mas também nos últimos 5 anos, graças ao Comissário Moedas, sobretudo o tema da diplomacia científica foi trazido para cima da mesa e sabemos que a Europa é um berço do conhecimento e, portanto, também propriedade intelectual e, portanto, também, a partir daí, crescimento económico. Mas há também outra questão de política externa que não é muitas vezes trazida para cima da mesa, que é a questão da saúde global, e provavelmente essa é uma das razões pelas quais a Alemanha escolheu para a sua presidência a África. Há cerca de 3 semanas em Berlim, o Ministro da Saúde alemão anunciava uma estratégia para a saúde global em África. A Alemanha tem assumido a liderança desta agenda nos últimos 10 anos e isso não é por acaso. E, portanto, a minha questão era: será que numa lógica do mundo cada vez mais do mundo global, onde temos várias geometrias, as questões que eu diria smart instruments of foreign policy, como a ciência, como climate change, como a saúde, não podem ser o trigger para um posicionamento diferenciado da União Europeia neste contexto de rápida mudança que vivemos. E aí eu concordo com o que o painel disse, Portugal tem um papel, na minha opinião, preponderante, porque apesar de nos faltar alguns dos outros recursos, nós temos um dos mais importantes hoje em dia, que é a capacidade de fazer pontes em todo o mundo. Já houve. Primeiro, em relação ao Brexit, e em que medida é que pode haver outros países que saiam da União Europeia? Eu diria o seguinte: o Brexit, neste momento, constitui uma vacina e não um elemento de contágio para os restantes membros da União Europeia. Quando o Brexit quando o referendo aconteceu, em 2016, havia uma dúvida se ia ser uma vacina ou um contágio. Neste momento, não há dúvidas de que foi uma vacina, porque o processo do Brexit tem sido tão difícil, tão conturbado, tão desastroso do ponto de vista do Reino Unido, não está sequer concluído, tal como o Miguel disse, nós daqui a 10 anos podemos fazer uma nova Lisbon Talk, ainda estar a discutir se o Brexit vai acontecer ou não. Neste momento, o Brexit parece a pior escolha que o Reino Unido já fez desde a Segunda Guerra Mundial. Portanto, neste momento, se for ver os eurobarómetros, não há nenhuma maioria em nenhum Estado europeu a favor da saída do seu país. Esse tema morreu. 90% é média nos Estados-membros a favor da permanência. Portanto, a questão do membership simplesmente desapareceu. Não quer dizer com isto que isso se mantenha assim. E isso é interessante porque muda também a natureza do euroceticismo dentro dos próprios países. Os países eurocéticos, os partidos eurocéticos populistas já deixaram cair a bandeira da saída da União Europeia, porque parece uma coisa suicida perante o desastre que está a acontecer no Reino Unido. Não quer isto dizer que daqui a uns anos, imaginando que de facto eles saem com soft Brexit, que o desenvolvimento económico não se deteriora de forma dramática e que as coisas vão andando. O facto do Reino Unido, tão próximo da União Europeia, ser agora sempre um membro que se foi embora, constituirá, no meu entender, sempre um desafio à integridade da União Europeia. E no futuro, países em que percebam, países, por exemplo, como a Suécia ou a Dinamarca, percebam claramente que existe um status, que existe um modo de vivendes alternativo, que até corre bem, isto passados tempos e esquecendo todo este processo, é sempre uma ameaça à União Europeia. Portanto, eu acho que neste momento estamos perfeitamente assegurados, não quer dizer que essa ameaça não volte, porque o facto de eles estarem aqui tão próximos pode-se colocar. Depois, em relação...
Sim, sim, sim. Em relação ao orçamento, eu acho que sim, acho que é verdade, acho que é um ponto muito importante dizer que quando há grandes políticas e grandes anúncios e depois vemos os números em concreto e, de facto, só pode ser uma desilusão e ainda para mais temos de ter em consideração que com o Brexit a União Europeia, o Reino Unido deixa de contribuir e, portanto, o bolo torna-se ainda mais pequeno. Desse ponto de vista, achei interessante, embora perigoso, mas interessante, a ideia que foi suscitada sobre o facto de os maiores recipientes dos fundos europeus serem também alguns dos países que põem em causa normas democráticas hoje em dia. E, portanto, acho que, por acaso até gostava de perguntar ao Miguel para se pronunciar sobre isso, mas no meu entender pode ser um caminho para enviar mensagens a executivos que tendem a questionar todos os princípios democráticos da União Europeia, mas ao mesmo tempo não se coíbem em beneficiar de todos os fundos que são distribuídos. E nesse sentido tem sido agora feito uma investigação muito interessante por parte do New York Times a mostrar que a maior parte dos fundos agrícolas para países como a Eslováquia, Hungria, etc., são depois canalizados para as principais famílias partidárias e políticas que elas próprias estão a fomentar o euroceticismo nestes países. Este tipo de investigação demonstra que ainda poderá haver alguns instrumentos por parte da União Europeia para conseguir influenciar o comportamento altamente prejudicial que estes governos têm, não só dentro dos seus próprios países, mas também nos fóruns europeus. E acho que isso poderia ser utilizado com subtileza, mas acho que seria um caminho interessante. E em relação à última pergunta, deixo para o Miguel. Obrigado. Vou só complementar alguns aspectos que disseste. Estou de acordo fundamentalmente com o que disseste ao Brexit, portanto não vou acrescentar mais, até já é tarde. Só em relação à China, acho que tem toda a razão e que a Europa, já aqui o dissemos, tem de ter consciência disso, que a China e a Rússia já perceberam, por exemplo, a prioridade estratégica que é a África, mas também não devemos ignorar os dilemas que isso por vezes nos coloca. Nós na Europa gostamos muito de dizer que a nossa política, a nossa ajuda ao desenvolvimento, a nossa política de comércio internacional deve ter que estar condicionada nos nossos parceiros, nesses Estados, respeitarem certos princípios básicos em matéria de direitos fundamentais, em matéria de combate à corrupção, por exemplo. A China não tem nenhuma preocupação com isso. E, portanto, não basta nós dizermos a China está ali a investir nestes países africanos e estão a ver, nós estamos a ser ultrapassados. Uma das razões pelas quais nós estamos a ser ultrapassados é que vários dos governos destes países preferem lidar com a China porque o governo chinês não lhes impõe condições em termos de integridade ou de garantia dos direitos humanos que a União Europeia impõe. Portanto, a questão verdadeira que nós nos temos de colocar é: estamos dispostos a abdicar disso para ter mais presença nesses países ou não? Essas questões difíceis nós temos de as colocar a nós próprios como comunidade. Eu não estou. E acho que não devemos estar. Mas temos de ter consciência que isso significa uma perda de uma vantagem competitiva face à China na capacidade de gerar relações com alguns países onde a China, no strings attached, na forma como dão o dinheiro, esse tipo de intervenção facilita muito. A questão do orçamento, totalmente de acordo. Eu ando há vários anos a dizer que a decisão mais importante e mais transformadora que nós podíamos fazer da União Europeia era a reforma dos recursos próprios. Era que a União deixe de ser financiada pelos orçamentos nacionais e passe a ser financiada por recursos próprios. Enquanto for financiada pelos orçamentos nacionais, todas as discussões sobre o orçamento da União Europeia transformam-se em discussões de soma zero, em que uns ganham, outros perdem, e transformam-se em discussões sobre quanto dinheiro dos alemães é que é redistribuído para os outros países. Alemães e holandeses e outros. Se for assente em recursos próprios, nós rompemos este vício, esta ligação venenosa, e, portanto, mudaria substancialmente o nosso debate. Acho que
Se houvesse uma prioridade fundamental para mim na União Europeia, esta seria a prioridade das prioridades, a reforma e a criação de novos recursos próprios. Segunda questão, Estado de Direito, e a pergunta da Marina também é a esse respeito. Primeiro, quanto à questão da relação com a democracia, eu estive há 2 dias, acabo de chegar ontem, já não sei, de Bruxelas, onde estive no 10º aniversário, a falar no 10º aniversário da atribuição de efeito jurídico vinculativo à Carta dos Direitos Fundamentais. E uma das coisas que eu disse foi que o papel e a justificação para o papel da União Europeia na proteção dos direitos fundamentais nos seus Estados-membros não tem a ver com a proteção desses Estados em relação a si próprios. Tem a ver com em boa parte, tem a ver com a proteção dos valores da União Europeia. Porquê? O nosso grau de interdependência já é tão grande que a aplicação do direito da União Europeia nos Estados-membros faz através dos tribunais desses Estados-membros. Se esses tribunais não forem independentes, é a própria aplicação do direito da União Europeia que fica em causa. Não é apenas uma questão de independência interna, social interna, é a aplicação do direito da União Europeia. Mais, outro exemplo que eu dei vem nessa linha. Será que nós podemos dizer que se num Estado-membro não existe liberdade de expressão, nem liberdade de imprensa, e, portanto, as eleições para o Parlamento Europeu, através dos quais se escolhem os deputados que vão decidir por todos nós as políticas e a legislação europeia, têm lugar num contexto em que não existe liberdade de expressão e liberdade de imprensa, será que o Parlamento Europeu respeita o princípio das eleições livres e democráticas? Eu acho que não. Portanto, a garantia da liberdade de expressão, a garantia da liberdade de imprensa nesses Estados-membros não é instrumental à mera proteção desses direitos fundamentais nesses Estados-membros. É instrumental à proteção da democracia do Parlamento Europeu, portanto, da nossa própria democracia. É isso que eu acho que justifica. E, portanto, eu acho que justifica um papel mais forte da União Europeia, por isso é que eu tinha dito, do meu ponto de vista, é uma das questões mais importantes. E não é apenas da Hungria. A Roménia, aliás, com o Partido Socialista nesse caso, acaba de suspender um juiz porque o juiz se atreveu a fazer um reenvio para o Tribunal de Justiça a questionar uma decisão do Governo Nacional. É uma coisa inacreditável. Está suspenso a um processo disciplinar o juiz porque faz um reenvio ao Tribunal de Justiça. Portanto, onde nós já estamos a ir. Acho que a condicionalidade dos fundos é uma ideia interessante, mas perigosa, por 2 razões. Primeiro, é uma questão jurídica, mas não vou entrar nisso. Mas a segunda questão que me preocupa mais tem a ver com a circunstância de ser uma medida de proteção dos direitos fundamentais que, na prática, é eficaz apenas em relação a alguns Estados-membros. São aqueles que são beneficiários líquidos e importantes dos fundos. É como dizer, nós temos agora um instrumento de eficácia na promoção dos direitos fundamentais na União Europeia, mas ele é apenas em relação a alguns Estados que são aqueles que nós desconfiamos. Em relação à Alemanha, à Holanda, à Finlândia, não há instrumento nenhum que não é necessário. Ora, isso preocupa-me em termos de percepção. O que é que eu acho que a União Europeia devia apostar muito mais? E segundo, preocupa-me também o risco de ter um efeito negativo, porque nestes Estados-membros, estes governos nacionais que vão dizer é que a União Europeia deixa de financiar aspectos, projetos. Reparem que para os beneficiários destes projetos, por exemplo, projetos sociais, o que vai acontecer é o Governo Nacional vai dizer, olha, não vos damos dinheiro porque a União Europeia está a cortar estes sacanas de Bruxelas, e é assim que vai ser apresentado. O que é que eu acho que a União Europeia devia fazer e que se calhar do meu ponto de vista era muito mais eficaz, foi uma das coisas que eu defendi, aliás, nessa conferência em Bruxelas. Acho que a União Europeia devia garantir a real independência das autoridades nacionais que gerem os fundos. Ou seja, devia, como se impõe já, por exemplo, para os bancos centrais nacionais, em alguma medida, e como se impõe até para os bancos com juízes e avaliações de integridade dos membros, a União Europeia devia, por exemplo, impor condições na atribuição dos fundos que os Estados-membros, os organismos de gestão ao nível dos Estados-membros, tinham de ter garantias de independência, não podiam ser demitidos pelo Governo, tinham de ser pessoas independentes e sujeitas a um critério, a um exame de integridade e independência feito por um organismo internacional da própria União Europeia, como o Banco Central Europeu faz para os bancos, e isso noutras áreas. E porquê é que isto, do meu ponto de vista, é o mais importante? Porque isso que ia fazer é reforçar o papel de instituições independentes nesses Estados, e é o que nós mais podemos fazer em termos sistémicos para proteger a democracia
e o Estado de Direito nesses Estados. Portanto, eu tomava uma decisão nessa medida. Não queria deixar de responder à última pergunta. Acho, sem dúvida, que uma das formas da União Europeia, até pelas dificuldades que temos noutros domínios, que ainda há pouco falei a propósito do condicionalismo, por exemplo, dos direitos fundamentais, uma das prioridades numa política externa da União Europeia deve ser usar os temas em que a União Europeia é forte e outros Estados não são. E a matéria ambiental é claramente um deles. Ou seja, o Green Deal deve ter uma face interna e uma política interna, e deve ter uma política externa e uma política externa forte. Portanto, estou totalmente de acordo com isso. Esse deve ser um dos aspectos de uma política externa europeia, que ainda por cima é uma política externa muito mais assente no soft power do que no hard power. Para ser assente no soft power de forma eficaz, tem de partir das áreas onde nós temos massa crítica diferente relativamente a outras potências internacionais. Eu queria agradecer à Marina e ao Miguel, queria agradecer a todas as pessoas que estiveram connosco esta tarde e agradecer também à Câmara de Comércio por nos receber. Termina aqui esta Lisbon Talk. Estão ali, pediram para dizer no princípio, digo no fim, porque me esqueci. Estão ali café e bolos para quem quiser. E espero ver-vos a todos na próxima Lisbon Talk, que será daqui a 2 meses, se não estou em erro. Não, será numa data a anunciar. Antes ou depois do Greg? Há um cartoon que saiu antes de ontem, ou há 3 dias ou 4, no Times, que são 2 velhinhos a andar em Londres, e um diz para o outro: o meu pai era negociador do Brexit e o meu avô já também o era. Muito obrigado a todos. O próximo Lisbon Talk, seja ela quando for, será sobre o papel do futebol na política. Muito obrigado a todos.